aí, pessoal, começando mais um Innovation Hub Show em parceria com a Equinix e meu amigo que já está aqui do lado, Vitor Arnaud, presida da Equinix. Prazer ter você mais uma vez com a gente. Obrigado, Igor. Obrigado mais uma vez pelo espaço. Já virei sócio, né? Já virou sócio. Daqui a pouco a gente já está montando essa sua salinha uma playlist, ali, ó. Né? A gente já merece uma playlist do Innovation Hub, né? Já, a essa altura do campeonato já vai ter. Boa. Já vai ter lá. Boa. Que a gente tem falado aqui, né, muito no Innovation Hub Show com muitas empresas que têm utilizado o serviço da Equinix para poder trazer benefícios ali para o dia a dia. Primeiro, para quem não conhece, né, a Equinix é uma empresa que, bom, melhor do que eu explicar é você, né? Mas para quem ainda não viu e quem não sabe o que a Equinix faz. Vamos lá. Hoje a Equinix é o maior player global de data center e interconexão. No final do dia, a gente tem mais de 500 mil interconexões dentro dos nossos data centers para conectar os players globais, como o nosso convidado aqui hoje, mas as nuvens, os provedores de SaaS, empresas de telecomunicação, empresas de conteúdo. Então, mas é uma empresa muito de bastidores. Muita gente não conhece a Equinix, mas para dar uma ideia da ordem de grandeza aqui no Brasil, a gente já concentra mais de 50% da troca de tráfego no horário de pico, só nos nossos data centers de São Paulo. Você já visitou lá, você já fez o tour. Enfim, a gente pode colocar o vídeo aqui para a galera conhecer, mas assim, é uma estrutura realmente diferente, que é resultado de um investimento que a gente faz no país de mais de 1 bilhão por ano, pelo menos nos últimos 10 anos. Eu acho assim, a Equinix é a verdadeira internet, no sentido de interconexão, e é a verdadeira nuvem, porque é onde estão guardados todos os dados ali que a gente... É onde a gente tangibiliza a nuvem, né? É isso. O vídeo que você falou está aqui também. A gente está colocando aqui. Boa. A gente visitou lá o SP3. SP3, foi. Que foi incrível a visita. Beleza, vocês vão conhecer a nuvem agora, de fato. Mas vamos falar do nosso convidado, né? A gente estava ansioso, eu pelo menos estava super ansioso por esse episódio aqui. A gente tem falado sobre ele há algum tempo, né, Vitor? Porque a gente tem ninguém menos do que a SAB aqui, né? Na figura do Anton Nilsson, que é VP e diretor de TI regional para América Latina e Canadá. Prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado por ser convidado. Bom, que 5 anos de Brasil já aprendeu a falar em português perfeitamente. Eu não sei se 5 anos de Suécia eu conseguiria falar sueco. Acho que sim. Quando você vai fazer um deep dive na cultura, você aprende mais. Com certeza. Bom, falando de SAB, né? Acho que foi notícia durante há alguns anos aí, né? Quando rolou aquele acordo do governo brasileiro com a SAB para poder trazer os caças Gripen e também, principalmente, transmissão de conhecimento para a indústria brasileira, né? Anton, você veio para cá nesse momento, né? Venho. Então, o contrato foi finalizado daqui em 2013, 2014, né? Então, a gente começou nossos projetos internamente da SAB mesmo, conforme como o foco de TI, porque não foi a única vez que o Brasil só comprou as casas, né? Eles também comprou a disponibilidade de fazer desenvolvimento, principalmente dos códigos, do software do avião. Então, a gente começou em 2016, entre si, como projeto interno para trazer todas as necessidades, como as plataformas de TI, para os engenheiros brasileiros fazer esse tipo de desenvolvimento aqui no Brasil mesmo. Legal. Então, eu estou dentro desse projeto faz quase 10 anos. Super. E os brasileiros também foram para a Suécia, né, Anton? Foram sim. Então, o SAB convidou e também fiz um treinamento de mais de 300 engenheiros brasileiros na Suécia mesmo. Que durou 1 ano, até 2 anos, inclusive. E hoje essa parceria ela é muito forte com a Embraer. Vocês usam muito a estrutura da Embraer para poder desenvolver tudo isso? Sim. A estrutura física do Embraer, que é o nosso parceiro principal, né, principalmente no interior de São Paulo, nas instalações deles em Gavião Peixoto, aonde também fica o que chama GDDN, que é o Gripen Desenvolvimento e Distribuição Hub. Então, é aí que o hub mesmo de desenvolvimento de tecnologia junto com o Embraer. E aí a gente está falando de 2 modelos do Gripen, né? Que foram trazidos para o Brasil. São 36 no total. Sim. É o Gripen E e o Gripen F. O Echo e o Foxtrot. Isso mesmo. Quais são as características deles? A gente está vendo as imagens aí enquanto você está explicando. Sim. O Gripen Echo e o Gripen Foxtrot é a 3ª geração do Gripen. O Echo é o monoposto. O Foxtrot é o biposto. Então, a única diferença na visual externa para avião, é somente que tem mais uma cadeira, basicamente, para falar mais simples. Mas tecnologicamente falando... Tecnologicamente, nas especificações também, conforme como as sensores, assim, é a mesma coisa. Mas o quê? Fala para o pessoal aí, quais são os big numbers aí do Gripen? Por que ele é tão... Eu ia falar F, assim...
O que é diferente do Gripen, o que é diferente do Saab contra algumas outras marcas que também fornecem soluções da aviação militar, é que a gente desenvolveu o Gripen conforme com o pensamento em fazer updates do código atualmente igualmente como um smartphone. Então, isso é o desenvolvimento principal do Gripen, que é um avião militar que é tradicional, você tem muitos equipamentos dentro, sim, mas basicamente os códigos ficam dentro desses equipamentos por muito longo prazo. E não é muito fácil fazer um upgrade ou um update conforme com as necessidades novas, como cliente, o próprio país, né, como o setor da defesa. E na aviação isso é muito... tudo tem que ser muito seguro, né? Se pegar, tipo, uma atualização de um Airbus, atualização de um Boeing, atualização de um Gripen, né? Se demanda muito estudo, imagino eu, para poder fazer com que isso, de fato... Não pode ter falha, né? Não pode ter falha. Não pode ter falha, não. Não é somente uma questão de conformidade com confidencialidade dos dados, né? Que é um dos pontos principais, mas integridade dos dados é o que é muito mais importante, porque logicamente a gente tem pessoas de teste, pessoas de produção, assim, mas o que não pode falhar é o código que fica dentro do computador que navega o próprio caso, né? Então, e não pode vazar também, né? Exatamente. Pessoal, tem uma coisa assim que na época que, né, ficou essa discussão, vem Gripen, vem outra empresa, vem Saab, vem outra empresa, algumas características do Gripen chamaram atenção na época. Uma delas, você estava até comentando agora, né, Vitor, que era sobre o sistema operacional. Eu não sabia, né? Quando a gente conversou com o Anton, ele estava explicando como é que funcionava toda a parte de software, que eu acho que é bem importante, como a gente acaba discutindo sobre update de software, né? Que assim, é um desafio que eu acho que toda empresa de segurança de defesa tem, e o modelo da Saab envolve update de software, mas também envolve usabilidade para os pilotos, né? E eu achei muito interessante isso desse pensamento de como é que eu faço para ser mais fácil treinar vários pilotos, né? Para não ser aquela coisa de 5 anos para o cara conseguir operar um caça. Mas aí, Anton, por favor, fala um pouquinho aí. Não, pode ser. A gente tem o nosso chefe de desenvolvimento do Gripen falou alguma coisa recentemente que é muito bacana sobre o update do sistema do Gripen mesmo, que vai um quote, né, que vai ser em inglês. Então ele falou assim: code in the morning, fly in the afternoon. Olha. Então, esse tipo de CI/CD do código que é tão rápido que chega numa ponto de integração no nosso sistema de teste muito, muito rápido. Primeiramente, lógico, no sistema de simulador, que o nosso sistema de simulador também replica um Gripen inteira, mas no chão. Que você vai tentar fazer todos as testes da integração dos dados, né, para realmente verificar tudo conforme mais rígida, que não vai acontecer nenhuma coisa contra, né? Então, isso é bem, bem bacana. Conversando também a sua pergunta sobre o treinamento, né? Os simuladores também funcionam para treinar os pilotos. Sim. Então, a maioria do tempo, antes de um piloto que vai entrar numa caça, é horas e horas e horas e horas, é mais de 200 horas no simulador para praticar todos os aspectos, como operar, todos os aspectos entre para decolar, fazer aviação, tudo isso. Antes de pousar, verificar tudo em volta. Qual que é o background do piloto para pilotar um Gripen? O background, normalmente, é um engenheiro. Mas como funciona isso na Suécia? Um candidato aplica para treinamento de ser piloto na Força Aérea Sueca mesmo. Também, quando essa pessoa chega depois o treinamento inicial como outra plataforma que você não começa com o Gripen, né? Quando essa pessoa está escolhida para voar o Gripen, vai para a Saab, faz essa teste de integração no simulador, faz horas de simulador, volta para a Força Aérea, fazer mais simulador, aí entra no Gripen. Que eu fico imaginando, pilotar um supersônico deve ser nervoso para danar para pilotar, porque, putz, né, imagina, tem que ter um treinamento bem, bem, bem completo. E eu estava lendo também que, assim, é possível você colocar elementos da FAB ou desenvolvidos pela FAB dentro do Gripen.
Sim. né, de bombas ou armamentos. Como que funciona essa integração? Precisa de alguma adaptação? Sim, não, várias adaptações foi feita, né? A primeira adaptação de Gripen foi para integrar com os sistemas do OTAN. Uhum. Isso foi feito 15 anos atrás, Uhum. mas também essa foi feita também aqui no Brasil para integrar sistemas típico brasileiro, que não é somente armamento, mas também cápsulas de sensores, esse tipo de coisa. Tem algumas coisas que eu estou vendo aqui, né? É considerado caça com menor custo operacional de sua categoria, consegue pousar e decolar em pistas curtas e até em estradas, e isso para o Brasil eu acho que é uma grande diferença, né? Porque você vai para regiões mais remotas, onde você vai pousar um caça desse, você estava falando de fronteira. Sim. Eu acho que tudo isso faz com que ele seja uma modelo escolha super perfeito, inteligente né? para a defesa brasileira. Sim, alguns desses aspectos, lógico, foi desenvolvido do ambiente sueco, principalmente em mente, né? Para alguém conhecer sobre a forma mais, a gente não tem várias pistas. Assim, a gente tem um país muito longa, a gente tem muita floresta, Sim. a gente tem várias estradas estradas normais, né? Então, o Gripen foi desenvolvida praticamente para as bases operacionais da Força Aérea ser descentralizada. Uhum. Então, conforme como ameaça foi a Guerra Fria que começou isso, a possibilidade de fazer uma base temporária numa floresta que somente tem um acesso de 400 metros de uma pista aleatória para fazer uma coisa descentralizada, isso foi o ponto principal. Então, vários outros países, inclusive o Brasil, tem essa necessidade também, porque se você quer colocar um Gripen no meio da floresta, se você precisa de uma pista reta, recentemente, não é limpado, não é o próprio nome, mas encontrado. Vai conseguir. E tudo que você está falando aí, assim, daria para fazer uma analogia falando que talvez o Gripen seja o Android aí dos caças? Que você pode otimizar, trazer talvez, coisas que façam sentido para você ali. Para não entrar em favor em alguma marca, a gente chama os smartphones dos aviões. Boa. Mais algumas curiosidades aqui que eu estou vendo, ele é capaz de compartilhar dados em tempo real com outros caças. Como que isso funciona? E também assim, aí tem muito uma questão também da segurança desse dado. Sim. Não, é um sistema de comunicação que foi desenvolvido na Suécia. O Brasil tá fazendo a mesma coisa com os sistemas criptografados brasileiros, que a gente não tem acesso nisso. Então, o base nisso é uma Gripen. O que um Gripen está vendo, conforme com assinaturas do radares, sensores, todos os outros estão vendo também, independente da distância. Isso também funciona junto com o nosso sistema que chama Airborne Early Warning, que é o nosso Global Eye, que é um radar enorme, acima de Global 6000, que também pega muitas assinaturas, sinais, assinaturas radares, né? O que um Global Eye está vendo, todos os Gripens também vai ver. Então, dá para fazer assim, o primeiro Gripen, por exemplo, pode ter um lock no radar dele contra uma ameaça, mas o outro Gripen pode despachar o armamento. Que legal isso. Isso é bacana. Vitor, vai lá. Eu acho que assim, é um dos cases mais impressionantes que a gente viu de segurança. Se você for ver de ponta a ponta da SAB, o Anton estava contando pra gente no almoço, tudo que eles fazem, né? Que a SAB é muito mais do que uma empresa de caça, né? Uma empresa de soluções de segurança. Quando você entende o escopo do que eles fazem, a preocupação, né, com segurança, é aquilo que a gente estava brincando, né? Eu falei, putz, será que o Anton vai aceitar conversar sobre isso? Porque o negócio é tão seguro, né? E foi, ainda bem que ele aceitou. Até um certo momento. Não pode contar tudo, obviamente, mas eu acho que, assim, é muito curioso. Né? Porque imagina, quando você está falando em método ágil, você está falando move fast and break things, e, né, em várias coisas que na indústria dele não pode acontecer. Não tem espaço para isso. Inclusive, estavam contando que foram várias reuniões de sabatina sobre a questão da segurança da própria infraestrutura, né? Que questões são essas, Anton, que para você são fundamentais, assim, no-brainer, tem que ter, e que você foi pesquisando para saber se de fato aquele sistema funcionava para você? Quando a SAB entra em alguma parceria com alguma vendedora, alguma empresa externa, sempre é um processo muito rígido de uma análise crítica das nossas necessidades, principalmente no primeiro lugar. Depois das análises de necessidades, entra uma análise muito forte de todos os aspectos de segurança.
o aspecto de segurança em si, quando a gente está falando sobre o processo do SAB como Equinix, começa com as questões mais leves de segurança, que é a segurança física, que é mais fácil, na verdade. Isso não demora muito tempo, não. A gente tem um processo rígido com isso, mas é muito rápido, muito padronizado. Mas o que entra, o principal aspecto do nossas necessidades é como segurança da informação. Então, segurança de cibersegurança, também como a gente vai conseguir tratar nossos dados fora do nosso controle entre si, em uma plataforma fisicamente diferente do que a gente está acostumado, com todos os riscos que a gente está analisando, mitigando até um certo ponto. Como a gente vai tratar esses riscos? Então, isso foi um processo de longo prazo que a gente fez junto com a Equinix. A Equinix também ficou muito transparente com a gente. Então, a gente entrou nesse projeto agora que vai durar um longo prazo. Boa. Vitor, como é que vocês olham para essa questão da segurança, assim, quando vocês encontram um cliente como esse? Eu acho que, assim, como o Anton falou, foi um processo fora da curva. Né? Porque dependendo do segmento que a gente está falando, às vezes você mostra a certificação, você faz um tour, você já mostrou o suficiente, né? E até o fato da gente ter vários clientes que são muito famosos, assim, já passa uma segurança, né? Mas, assim, quando a gente percebeu os requisitos super específicos, até o Denis está aqui na sala com a gente gente teve que botar o time de especialistas junto para as sabatinas, porque eram perguntas super específicas para um segmento que demanda muito mais segurança, né? Como o Anton falou, começa na segurança física, mas você transborda para a segurança lógica também. E você imagina o desafio dele numa arquitetura distribuída em vários locais do mundo, e a gente falando sobre Fabric, né, Anton, e outras plataformas, porque no final do dia ele tem que manter tudo isso seguro. Né? E isso eu acho que foi um baita desafio, mas eu acho que também, assim, a arquitetura distribuída, né, a forma como a gente consegue oferecer para ele não só Brasil, como outras localidades também, eu acho que atendeu bem, né? Assim, a gente saiu vivo da sabatina. A gente brinca que a gente conseguiu sobreviver, né, Anton? Pois é. Pois é. Não, sobreviveu muito bem também. Não, foi bem bacana. Então, a gente olhou para a potencialidade de uma empresa fornecer esse tipo de solução para a gente, começou como uma análise dos negócios nossos, conforme como nossa realidade e também como nossa perspectiva para longo prazo, aonde a gente vai trazer nossos negócios aqui no Brasil e também na região da América Latina em si. Então, não foi somente a disposição do colocation do Equinix que não se interessou. Também era essa interconexão, né, que chama Fabric, entre todas as instalações do Equinix, que acontecidamente conforme muito bem aonde a gente tem instalações no mundo. Então, a gente tem instalações, tem instalações em todos os continentes, né? Então, o Brasil é o principal da América Latina, mas a gente tem também na América do Norte, Ásia, África, Austrália, Pacífico. Então, todas as localizações também, que a gente tem operações, também o Equinix também tem operações. Esse time, quando você está falando de Fabric, né, e essa interconexão com os outros times, isso ajuda em que momento? Assim, no desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento mesmo, com times que estão alocados mundialmente, eles têm que trabalhar de forma sincronizada? Isso. É exatamente isso? Exatamente isso. Porque a gente tem várias instalações que o nosso centro de desenvolvimento ainda pertence da Suécia. Né? Porque o nosso hub mesmo de colaboração. Mas para nossos times mundial, que agora é o principal do Brasil por conta de gripe, né? Mas com a potencialidade dos outros países também se interessem nessa plataforma do gripe, também tem a mesma necessidade do que o Brasil para colaborar entre si. Então, a gente, sabe, né? Estou falando sobre o TI, tem que fornecer uma solução que conforme começa a necessidade, que é o mais rápido do ser realizado, né? Porque se a gente vai tentar fazer tudo isso sozinho, é muito complicado, especialmente hoje em dia. Eu acho que nesse ponto o Fabric, ele vem como uma opção à internet pública, né? Então você tem um tráfego seguro, garantido, estável desses dados por uma rede que só ele vai acessar. E eu acho que isso combinou muito bem com as localidades, né? Eu lembro do Anton falando isso, né? Que ele transpôs o mapa da SAB das localidades com o Fabric que encaixava perfeito. Esse é um case interessante, Igor, porque mostra que não é assim, o Fabric não é só conexão com a nuvem pública naquela cidade, né? Para empresas do tamanho da SAB,
o Fabric ele representa realmente uma opção segura em relação a ter os dados navegando na internet pública, entendeu? Bom, e depois dessa batina, mais que nunca. Né? Não, agora, né? Agora sim, visitando um SP3, por exemplo, são quantas camadas de segurança até eu chegar no dado? Eu acho que são 7 camadas. 7, né? Das físicas, né? Das físicas, exato. É 7. E aí, no caso da SAB, tem uma a mais, porque o cage é fechado ainda, só vocês entram lá dentro, né? Assim, nem o pessoal da Equinix tem acesso. Controle, e ainda tem a parte lógica dele também, que a gente não tem acesso nenhum. Uhum. Então, assim, é uma 8ª camada de segurança, digamos assim. E, além do várias outras que ele deve ter lá dentro também. Boa. Que eu imagino, né, Antônio? Não é assim, né? O Equinix também fornece vários tipos de instalações também fisicamente. Uhum. Também o colocation entre os racks, que é compartilhado, né? Na mesma área. Isso. Então, também o que a gente chama cage privado, né? Que a gente optou. Tem várias opções também para personalizar, entre aspas, essa cage privado. Então, a gente optou para isso também. Para ter mais controle, também, junto com todos esses sistemas de autorização, autenticação também, a gente está colaborando aí com o Equinix para achar uma solução que serve para nós dois. E como tem sido esse trabalho multicultural, assim? Porque você é sueco, grande parte da equipe sueca, aqui no Brasil, trabalhando com outros engenheiros ao redor do mundo. Como que vocês têm organizado tudo isso, assim? O que você achou de legal e de ruim de trabalhar com brasileiro? Não, essa pergunta eu recebi antes. Em vários outros, Deu tempo de treinar. Não, em vários outros lugares. Não, mas assim, é óbvio que eu fiquei muito tempo no Brasil. Eu cheguei aqui pela primeira vez em 2018, como outro cargo, outro desafio inteiramente. Estava mais operacional com o lado da TI, conversando menos em português, mas aprendi durante os anos, né, principalmente conversando com as pessoas. Para mim, é claro que você vai entrar como uma pessoa estrangeira, que ainda é no mesmo empresa que você está acostumado, mas é sua empresa em outra localidade. Então, sempre vai trazer essa diferença cultural entre as culturas da Suécia, por exemplo, do Brasil, é muito diferente em vários aspectos. Se a gente estava falando sobre negócios, uma sistema um pouco mais hierárquica aqui. Ela conforme com mais níveis, né? Então a gente conforme com isso. Então a Suécia é um pouco outra coisa, é um pouco mais lateral. Então às vezes para fazer uma decisão é muito mais fácil, mas tem que entrar para todo mundo concordar, né? Isso é o problema da Suécia. Você concorda, porque não tem níveis, né? É consenso. É consenso, é mais consenso. Aqui é outra coisa, tem mais hierarquia, mas também demora, às vezes, para fazer uma decisão, mas quando a decisão está chegando, show de bola. Vitor, quer? Eu acho que assim, falar que o Antônio é sueco, acho que já não é mais justo, né? Porque ele já é um brasileiro sueco, ele já está naturalizado, basicamente. Não, vocês não viram a foto que a gente viu. Né? Depois a gente busca a foto para colocar aqui embaixo. Mas tem que me mostrar essa foto. Tá quase foto pública, né? Falando. Acho que é a foto do WhatsApp, né? Entendi. A foto do WhatsApp, Entendi. Mas eu acho que assim, a gente se identificou depois óbvio que o projeto foi fechado, a gente passou pela sabatina, e quando a gente conheceu o Antônio, a gente percebeu que ele já estava completamente adaptado na cultura. Isso chamou muito a nossa atenção. Eu acho que até pela flexibilidade, né? Porque isso que você falou é importante, porque nem todo mundo consegue se adaptar, chegar numa cultura de consenso toda horizontal, para um ambiente latino que é mais hierarquizado, né? Tem uma coisa mais formal, navegar esses mundos, e governo, tem Embraer, né? Tem os parceiros todos. Assim, a gente tira o chapéu para a capacidade do Antônio de se adaptar a essa realidade, né? Porque no final é uma parceria de sucesso. Obrigado. Sim, claro. É uma parceria de sucesso. Então, assim, no final eles também passaram por um baita processo de seleção até serem os vencedores do processo, né? Dos caças. Exato. E aí, assim, falando um pouquinho de futuro desse projeto também, né? Começamos aqui com a Equinix e tal. Quais são os próximos passos desse projeto? Pensando tanto como governo, né, na parceria Brasil, com o governo, né? como Embraer, mas também como SAB ao redor do mundo, de repente, talvez até levando parcerias como as do Brasil para outros países. Sim, a gente não entrou como é Equinix principalmente por causa do Gripen. O Gripen é um componente, né? Mas para a SAB, em total, conforme como nossa estratégia para olhar para o futuro, também para a região da América Latina, a gente tem vários outros projetos, vários outros clientes potenciais que também não tem nada a ver com os produtos principais em si, mas a gente tem que fazer parte de amplo crescimento agora.
A gente está na nossa trajetória também para migrar um pouco os nossos sistemas para a nuvem, para interconectar mais com a nuvem, conforme com uma forma híbrida no início, depois, com alguns sistemas, vira totalmente no nuvem. Mas a gente sempre vai trabalhar como uma forma híbrida no nuvem. Então, o Equinix é fundamental para a gente agora, para trazer essa conexão com a disponibilidade do nuvem, junto com os nossos próprios equipamentos, para gerenciamento dos nossos dados, com nosso controle, para fazer esse tipo de interconexão tecnicamente que vai rolar. A gente está falando de Brasil muito do Gripen, porque Sim. foi a notícia, né? É o principal, que né? ficou, Mas você responde, né, para diretor de TI regional, para América Latina e Canadá. No Canadá, a SAB também cuida da defesa do país. Né? E aí a gente entra no outro universo, numa outra seara, no outro tipo de produto. É outro universo, é outro tipo de produto. A gente tem, para a SAB, a gente tem 4 áreas de negócios, que é o aeronáutica, dinâmica, monitoramento, o surveillance, e o COCOMS, que é a nossa área de naval. Então, a gente fornece soluções da aeronáutica, e a dinâmica é bomba, né, basicamente. Sistema de monitoramento é sensores. Então, conforme com a necessidade do próprio país, eles compram a solução que conforme com as necessidades deles. Mas é legal que vende a bomba, mas vende o antídoto também, né? Porque Sim. A gente estava falando aqui do... que era? Era o antidrone. Nosso novo produto, o Nimbrix, sim. Como que ele funciona? É um produto muito novo, então, incluindo eu, não tenho muita informação sobre o próprio Nimbrix. Então, é tão novo que entrou no mercado recentemente agora, que começou somente as informações do marketing que a gente está publicando agora. Mas se puder fazer até alguma correlação assim com o que a gente vê na notícia, seria como os ataques que a gente vê ali em Israel e Gaza. É principalmente drones... contra drone. Então, contra drone. Dá para ver todas as notícias que acontecem no mundo agora, né? Que o área do warfare atual mudou muito para drone, né? A gente está vendo isso no conflito da Gaza, a gente está vendo isso no conflito entre Rússia e Ucrânia. Então, a gente olhou para o mercado que tinha um gap, que uma solução contra esse tipo de ameaça. Então, entrou Nimbrix. Gente, os malucos explodindo um drone em cima de Chernobyl, né? Vocês viram essa? Que loucura. Mas assim, o que me impressionou nessas soluções, foi bom a gente expandir a conversa aqui, Igor, porque assim, o volume de dados é assustador, né? É monstruoso. E para cada país, eles implementam a solução que, obviamente, o país contrata. E você vê que a gente, de novo, um segmento completamente diferente das nossas outras conversas, mas a gente fala em ambiente híbrido de novo. A gente fala em utilização de nuvem privada, nuvem pública, e no final do dia o mais importante é ter a latência, né? Você está próximo desses ambientes para que a experiência do usuário seja a melhor possível, né? Não, você falou uma coisa muito importante que eu esqueci de mencionar. A gente opera vários sistemas que é muito sensível da latência. Então, é por isso que o Equinix está nos mesmos lugares que a gente está, isso ajuda a gente bastante. Não agora você falando nisso, eu fico pensando no drone, né? Na hora que você vai mirar no seu alvo, a latência tem que ser menor do que a do carinha que está lá com 0,1 milissegundo no joguinho, para não errar o alvo, né? Isso é algo muito incrível. Todos os sensores, né? Não só o drone é um exemplo, mas se você falar, tipo, nos serviços de monitoramento, né? Todos os serviços baseados em sensores, assim, e a gente não vai sentar aqui com o Antônio daqui a um ano e falar que você precisa de menos dado hoje do que você precisava. Não. Vai ser sempre mais, né? Sempre mais. E na realidade, as novas gerações dos sistemas que a gente tem, sempre tem uma alta demanda do gerenciamento dos dados. Que gerenciamento dos dados também conforme ativo, né? Então, tá falando muito, isso é um hub de inovação, né? Tem que falar um pouco sobre IA. Então, isso o desenvolvimento no IA cada dia mais. Então, obviamente, os benefícios de IA também não é fora do nosso conhecimento também. Somos uma empresa de segurança e defesa, sim. A gente está olhando para isso também, sim. Mas, logicamente, a gente tem várias regulações, a gente tem que balancear também, né? Eu acho que a tua utilização, provavelmente, ela é muito mais criteriosa. Você não pode simplesmente muito mais. Subir teus dados em qualquer modelo e sair testando, né? Muito mais.
E soberania? Como é que fica nesse caso? Soberania de dados? Porque a gente está falando de defesa de países. Uhum. Bom, os dados mais sensíveis, que conforme como o gerenciamento o regulamento do que chama seguranças militares, ou segredos militares, a gente segrega esses dados. Então, numa forma que é totalmente separada com nossos sistemas empresariais. Mas, Anton, dá para a gente trazer algum dado, assim, algum exemplo real mesmo, palpável, para a gente poder, de repente, visualizar melhor aí ganhos em eficiência, resiliência, inovação que veio com o uso do Equinix, talvez até o Fabric especificamente? Não, a gente entrou recentemente como o nosso parceiro do Equinix, né? Que não é somente aqui no Brasil. Que não é somente Saab Brasil como Equinix Brasil. Não é Saab AB, que é o nosso SA, da Suécia, conforme como Equinix Global. Então, a gente começou como uma necessidade muito ampla aqui no Brasil, na fase do nosso crescimento. A gente olhou para a Equinix, então a gente está começando muito, muito bem com a Equinix aqui, que vai virar uma arquitetura de referência entre Saab e Equinix, mas também está olhando, a gente entrou também com a Equinix na Índia, e também na Austrália. Está rodando um parcelamento. Você falou crescimento na própria região, né? Para que lado vocês imaginam ir? Assim, que tipo de indústria tem tirado proveito das soluções de vocês? A indústria, principalmente, é o militar, né, que a gente tem agora. Mas fora disso, a gente tem produtos que vai nos dois lados, que chama dual use, que não é somente para o lado militar, e também para defesa civil, por exemplo. Então, a gente está olhando, por causa do Brasil, principalmente para ajudar o próprio país com sensores de monitoramento das fronteiras, sensores ou radares para monitorar o clima, as mudanças de clima. Isso também gerencia muitos dados. Então, isso é um projeto, é uma área de negócios nossos que é mais comercializada, que não é militar entre si. E quanto mais vocês vão desenvolvendo produtos, mais vocês vão criando também essa cadeia de fornecedores aqui no Brasil, né? Como que você tem visto essa cadeia, assim, em termos de qualidade, em termos de disponibilidade de peças, de conhecimento do profissional brasileiro e da indústria brasileira para atender vocês? Pergunta boa. Isso é um pouco difícil para responder. Pode parar e pensar um pouquinho. Não, mas assim, a gente está... Essa plataforma que a gente está criando agora, que vai ser fundamental para o nosso crescimento aqui junto com a Equinix, é base para Saab Brasil, sim. Mas vai ter também ser uma base para Saab na América Latina, que nos outros países aqui a gente não tem esse tipo de instalação, nem esse tipo de presença. A gente quer, mas a gente ainda não está lá. Então, isso vai ajudar também os nossos países que a gente está operando na América Latina. E alguma coisa que você viu que a Equinix fez certo, que você recomendaria para os outros parceiros? Que você está montando o teu ecossistema aqui de parceiros que podem te apoiar. Não, tem muitos que entra nesse aspecto do data center, né? Que entra nesse aspecto de colocation. Mas o que é uma grande diferença do Equinix entre os outros é principalmente o interconexão como Fabric. É que isso que nos interessou bastante. Então, para a Equinix, você, numa forma melhor também para o futuro, sempre entra no fase de crescimento como Fabric, sempre entra com as novas instalações de vocês. Por exemplo, agora o RJ3, acabei de abrir, né? Então, essa é surreal para ver. Se você me perguntava 10 anos atrás que isso é uma realidade, eu falei que não. Próprio empresa que tem uma rede de fibra óptica somente para vocês é bem bacana. Então, se a gente está olhando nisso, conforme muito bem com as nossas necessidades. Eu acredito que conforme bem com muitas outras empresas que estão no mesmo categoria do nosso, ou que faz desenvolvimento entre várias instalações mundiais para essa fase de colaboração real. Mas eu acho que a pergunta do Vitor tinha um outro ponto também, que é como convencer... o que o cliente tem que te falar para que ele seja contratado pela Saab? Porque realmente é um critério... É muito criterioso. É algo assim que realmente não é qualquer um que pode ser um fornecedor da Saab. Não. O que entrou no nosso primeiro lugar, que a gente está vendo, é a transparência.
se você responde bem nossas perguntas, a gente chega com muitas perguntas. Sem enrolar. Né? Sim, a gente chegou com muitas perguntas para vocês, você atendeu tudo, então isso é muito, muito importante para nós, porque significa que tem uma grande interesse dentro de um parceiro, sem barreiras, sem problemas. Também como soluções que você oferece, por exemplo, no portal do cliente, esse tipo de coisa. Sempre tem melhorias lá. A gente conversou também sobre algumas melhorias que tem que ser feitas também na plataforma, que é bem bacana. Sim. Sobre, por exemplo, a gente falou sobre controle de dados, né? E gerenciamento dos dados. A gente chegou com uma necessidade de fazer um isolamento dos dados geograficamente, por exemplo, para não passar na rota de fibra óptica entre as instalações do Equinix em alguns países. A gente tem que comunicar do Brasil para a Suécia, que cruza fronteiras dos outros países. A gente entrou, não, talvez tem que ir se discutindo. Tem que escolher a rota. Dá para fazer isso? Só que, ativamente não, mas tem redundância. Se o primeiro link falha, o secundário link vai ativar. Mas tem como controlar esse fluxo de dados? A gente entrou com esse tipo de questão. Bom, pessoal, estamos caminhando para o final da nossa conversa, mas se vocês se interessam por aviação, né, se interessam também pela área militar, a gente está deixando o LinkedIn do Anton aqui do lado, para vocês entrarem em contato, também o site da Saab, também o site da Equinix. O presida é um top voice LinkedIn, então assim, acompanha, porque ele tem falado muita coisa legal por lá. Mas por hoje a gente fica por aqui. Agradeço muito a presença do Anton Nilsson, que é VP, diretor de TI regional para América Latina e Canadá da Saab. Vitor Arnaud, presidente da Equinix Brasil. Prazerzão ter vocês aqui com a gente. Muito obrigado. Igor. Valeu, pessoal. Obrigado. E até semana que vem.